Retornamos aqui então, né, para resolver a questão de número 31, questão de número 31 na sua tela. Segundo o STJ, o agente que, durante a prática do crime de roubo a um posto de gasolina, acaba por matar o proprietário do estabelecimento e um cliente que lá se encontrava, fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e o carro do cliente, responde por um só crime de latrocínio, crime complexo em que a pluralidade de vítimas serve apenas para a fixação da pena. Questão errada, né? Aqui eu tenho pluralidade de morte e também tenho pluralidade de patrimônio, né? Tanto o STF como o STJ entende aqui que eu teria diversos delitos de latrocínio. Aqui no contexto eu teria dois crimes de latrocínio, porque eu tenho duas mortes e tenho dois patrimônios subtraídos. Tá, comigo aqui. A divergência que tem é em relação à pluralidade de morte e subtração de um único só patrimônio. STF tem um posicionamento e o STJ tem outro posicionamento. E eu vou passar o posicionamento para vocês. Mas antes mesmo de entrar lá no latrocínio, eu tenho que falar acerca da lesão grave. Que inclusive ocorreu uma mudança na escala penal lá, comigo na tela. Comigo na tela, porque o 157, 157 parágrafo 3º, menciona, né, que o roubo será qualificado se da violência resultar lesão corporal grave, a pena é de 7 a 8 anos de reclusão e multa. Eu chamo a sua atenção porque a pena anterior era de 7 a 15 anos de reclusão e multa. Então, o examinador, ele pode cobrar o conhecimento dessa mudança. Aqui, a mudança ocorreu em 2018. O concurso é 2020, grande probabilidade de cair uma questão dessa. Então, quem está com o código desatualizado, erra a questão. Tá? Escala penal trocou, mudou, né? A escala penal é de 7 a 18 anos de reclusão e multa. Tranquilo. Acerca da lesão grave, né, que a gente está falando aqui da lesão grave para entrar lá no latrocínio, acerca da lesão grave fica ligado. Lesão grave. Esse termo em sentido amplo. Tanto vai abranger a lesão grave como a lesão gravíssima. Tá? Lesão grave. Tanto vai abranger a lesão grave como a lesão gravíssima. E outra coisa, essa lesão grave, e aí é um sentido amplo, tanto abarca a lesão grave ou gravíssima, pode decorrer de dolo ou culpa. Tranquilo? Então, veja, aqui não se trata de um crime préter doloso. Tranquilo? Roubo qualificado pela lesão grave não é um crime préter doloso. Outra informação importante, roubo qualificado pela lesão grave, agora é considerado crime hediondo. Pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. A lesão leve, agora eu falo de lesão leve, produzida em decorrência de roubo, não configura a qualificadora, pois funciona como meio de execução de roubo. Aqui comigo. Então, se o agente, no contexto de roubo, provocou apenas uma lesão leve, não há que se falar em majorante, não há que se falar em qualificadora. Ele vai responder por roubo simples. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, segundo a doutrina, se ocorrer lesão grave, ainda que não ocorra a subtração, há a consumação do delito, ou seja, roubo qualificado pela lesão grave. Então aqui, a doutrina aponta que o mesmo raciocínio você vai ter quando você trata lá Aqui você vai aplicar o mesmo raciocínio lá da súmula 610. Ocorreu lesão grave, o agente não subtraiu a coisa, eu vou ter lá roubo consumado. Tranquilo? Se eu tenho a lesão grave materializada. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque agora sim eu começo a falar do latrocínio, né? Pedra de toque da nossa questão. O jogo é pesado. Latrocínio trata-se de crime qualificado pelo resultado. Esse resultado pode ser culposo ou doloso. Aqui comigo. Tício abordou a Mévia. Está com uma arma de fogo. E aí ele quer subtrair o veículo da Mévia. Acabou realizando um disparo acidental. Matou a vítima. Vai responder aí pelo roubo qualificado pela morte, ou seja, o latrocínio vai responder pelo roubo qualificado pela morte, pelo latrocínio. Porque essa morte não necessariamente precisa ser uma morte culposa. Ou uma morte dolosa, né? Diria eu, não necessariamente precisa ser uma morte dolosa. Ainda que seja uma morte culposa, vai incidir lá a figura do latrocínio. Então veja, latrocínio é um crime qualificado pelo resultado, né? Não se trata de um crime préter doloso. Essa morte não precisa ser culposa, não. Tranquilo?
ou até mesmo a morte dolosa. Tranquilo? Não necessariamente, melhor, não necessariamente não precisa ser uma morte culposa. Tá? Pode ser uma morte culposa ou dolosa. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, aí eu tenho a súmula 610. Subtração tentada, morte consumada, latrocínio consumado. Atenção! Não se aplicam as majorantes ao latrocínio. Aqui comigo. Se o agente, então, num contexto de latrocínio, ele empregou uma arma de fogo, não vai responder por latrocínio majorado pelo emprego de arma de fogo. As majorantes não se aplicam lá na figura do latrocínio. Comigo na tela. Comigo na tela porque, importante ainda, essa morte deve decorrer da violência. Aqui comigo. Então, o agente, se ele apontou a arma para a vítima, né? E aí você tem um contexto de grave ameaça e a vítima acabou morrendo em decorrência dessa grave ameaça, o agente pode responder por roubo e homicídio, e esse homicídio pode ser culposo ou doloso, tranquilo? Por quê? Porque ele pode apontar a arma para a vítima assumindo o risco da morte. Vamos supor que seja uma senhora. Aí eu teria dolo eventual. Deu para entender? Aí não ocorreu o disparo acidental, mas ela levou um susto ali daquela situação e acabou morrendo. Ele assumiu o risco. Tranquilo? Bacana? Mas veja, essa morte decorre da grave ameaça. E se decorre da grave ameaça, eu não tenho latrocínio, porque para eu ter latrocínio, a morte tem que decorrer da violência. Deu para entender? Aí, nesse caso, ele iria responder aí pelo roubo e mais o homicídio em concurso material de crimes. Tranquilo? Beleza, vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque aqui, volta aqui, né? Concurso formal. A minha concepção, concurso formal, né? Uma ação, pluralidade de resultados. Ali numa ação ele iria já constranger a vítima, né? Para a subtração da coisa e ainda ocorrendo a morte da vítima. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Portanto, a competência para processo de julgamento é do juiz singular e não do tribunal do júri. Aqui comigo. Então, o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Então, veja, a competência para processo de julgamento é do juiz singular e não lá do tribunal do júri, muito embora eu tenha morte. Vem na tela. Vem na tela e aí sim a gente entra na discussão. STJ, STF. Pluralidade de morte e pluralidade de patrimônios. Vamos lá, então. Agora eu tenho... Isso aqui a gente já trabalhou, né? Na verdade, eu estou aqui, ó. Pluralidade de morte, pluralidade aqui. Agora sim. Aqui embaixo. Pluralidade de morte versus patrimônio único. Aqui que eu quero abordar. Tá, informação importante ainda, né? Que não é possível a continuidade eletiva entre o roubo simples, e o majorado, né? E o latrocínio. Muito embora seja um crime contra o patrimônio e latrocínio, eu não posso aqui, entende, tanto a jurisprudência, a doutrina também tem esse posicionamento, que não é possível continuidade eletiva entre o roubo, seja simples ou majorado, e o latrocínio. Tá, agora o que me importa nesse momento é essa discussão aqui, né, entre o STF e o STJ. Aqui eu tenho pluralidade de morte e pluralidade de patrimônio. Tá. A pergunta que se faz é o seguinte, vai responder por um só crime de latrocínio quando eu tenho pluralidade de mortes e tenho aí a subtração de um só patrimônio? STJ entende que não. STJ entende que o agente deve responder em concurso formal impróprio, ou seja, vai responder por 2 crimes de latrocínio. Ainda que somente um patrimônio tenha sido subtraído. Mas se eu tenho, por exemplo, no contexto, 2 vítimas que acabaram morrendo naquela ação, eu vou ter 2 crimes de latrocínio em concurso formal de crimes, né? E aqui eu teria um concurso formal impróprio. Concurso formal impróprio. Tranquilo? Tá, aplicação aqui do cúmulo material, né? Sistemática lá do cúmulo material. Tá. STF, por sua vez, tem outro entendimento. Para o STF, se eu tenho pluralidade de mortes, mas apenas subtração de um patrimônio só, eu terei aqui um crime único. Ou seja, o agente vai responder por apenas um crime de latrocínio. E a quantidade de mortes será considerada lá na dosimetria da pena. Olha o que disse o julgado aqui do STF. O latrocínio é infração penal complexa,
cuja unidade não se altera em razão de ter-se mais de uma vítima fatal. Há um único latrocínio, embora constatadas 2 mortes. A pluralidade de vítimas mostra-se insuficiente a configurar o concurso de crimes, uma vez que o delito fim arquitetado foi o de roubo. A quantidade de mortes será considerada na dosimetria da pena. Tá? Outro julgado importante do STF. Aquele que se associa à comparsa para a prática do roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância. Aqui comigo, então, o Tício e o Mévio foram praticar um roubo em um posto de gasolina. O Tício estava com arma de fogo, o Mévio sabe que ele estava com arma de fogo e o Mévio ficou do lado de fora ali verificando se não se aproximava uma viatura da polícia. E o Tício, com o emprego de arma de fogo, abordou a vítima reagiu, o Tício atirou e matou a vítima. Mesmo que o Mévio não tenha participado daquele contexto de ter portado arma de fogo e realizado o disparo, ele também irá responder por latrocínio. Tá? Não há que se falar em ele alegar uma participação de menor importância. Vai responder também lá pelo delito de latrocínio. Tranquilo? Vem comigo na tela, né? Então, julgado aqui, aquele que se associa ao comparsa para a prática do roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele em menor importância, julgado do STF. E para fechar, que o jogo é duro, se liga nesse quadrinho aqui. Latrocínio, se liga no quadro. Subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Subtração, presta atenção, subtração tentada, morte consumada, latrocínio consumado. Aqui eu tenho a aplicação da súmula 610 lá do STF. Subtração consumada, morte tentada, latrocínio tentado. Tá, então fica esperto. Quando é que eu vou ter tentativa de latrocínio? É possível? Professor, a súmula 610 menciona que se ocorrer a morte da vítima, mas não ocorrer a subtração, eu tenho um latrocínio consumado. Eu estava pensando aqui, será que é possível então latrocínio tentado? Sim. Quando eu tenho subtração tentada e morte tentada, eu vou ter aí latrocínio tentado. Ou, quando eu tenho subtração tentada, subtração consumada e morte tentada, eu vou ter aí latrocínio tentado. Beleza? Então aqui, ó, essas duas figuras aqui, ó, eu posso ter tentativa de latrocínio, tá? Então fica esperto aqui na súmula 610, porque se eu tenho subtração tentada e morte consumada, eu tenho um latrocínio consumado e não tentado, muito embora o latrocínio seja um crime contra o patrimônio. Legal? Então, bacana, né? Então, a gente avança aqui para a questão de número 32. Número 31 aqui a gente deu aqui o gabarito. Joguei duro aqui. Isso, deu o gabarito. Vou agora para a questão de número 32. Silvio e Mário, por determinação de Joana, prima de Silvio, tomaram vários eletrodomésticos da casa de Joaquina, que havia saído para trabalhar. Tomaram aqui, né? Claro que você já visualiza aqui delito de furto, né? A questão vai trabalhar nesse sentido, tá? Após a divisão em partes iguais, Joana, que é uma das autoras, né? Veja que Silvio e Mário, se você raciocinar com a teoria objetiva sobre o prisma formal, autores é quem pratica o verbo do tipo. Aqui, Silvio e Mário são considerados autores, né? Autores. E a Joana? A Joana seria partícipe. Professor, mas ela é mandante, mas na teoria objetivo formal, partícipe, o mandante figura como partícipe. A gente aqui não está trabalhando com teoria domínio final do fato, tá certo? Tá, vamos lá então. Após a divisão em partes iguais, Joana, que participou do furto, na figura de partícipe, por necessitar para a utilização em sua casa, comprou de Silvio e Mário os eletrodomésticos que lhes couberam na divisão. Então eles dividiram
os eletrodomésticos e ela decidiu comprar do Silvio e Mário, que são autores do furto, a parte deles. Tranquilo? Vamos lá. Logo, pode-se afirmar que Silvio e Mário são autores do crime de furto, enquanto Joana é autora do crime de furto e receptação em concurso material. Questão errada, né? Questão errada. Ela não pode figurar aqui nem como autor, ela não pode figurar como autora de receptação se ela tem participação no furto, tá certo? Tá, a questão trabalha com um delito de receptação, artigo 180, adquirir, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Aqui o dolo é direto. O dolo é direto. Ele tem que saber que é produto de crime. Veja que até aqui nessa redação eu tenho a chamada receptação própria. O agente ainda vai responder por receptação se ele influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte coisa que ele sabe ser produto de crime. Aqui eu teria a chamada receptação imprópria. Aqui um exemplo. Então, o Tício, ele sabe que o Mévio furtou um veículo e sabe que o Paulo está querendo comprar um veículo. Aí ele chega para o Paulo e fala o seguinte: ô Paulo, por que você não vai lá comprar o veículo do Mévio? E o Paulo, desconhecendo a origem ilícita do veículo, vai lá e compra o veículo do Mévio. Mas porque ele foi influenciado pelo Tício. O Paulo está em erro. Então veja, o Tício vai figurar como autor. Tranquilo? Nesse caso, o Tício aí vai figurar como autor. Eu tenho aí uma autoria imediata, inclusive. Que aqui ele está em erro. Ele não sabe a origem ilícita do veículo. Tá? Bacana. Então veja, é diferente se o Tício, fala para o Mévio. O Mévio, o Paulo está vendendo um veículo produto de crime. Aí o Mévio vai lá e compra. Por que você não compra? Aí o Mévio vai lá e compra. Mévio é autor na receptação e o Tício é partícipe. O contexto é diferente, porque aí eu já tenho má fé. Tá? Para que o Tício seja autor, necessariamente o Mévio ele tem que desconhecer a origem ilícita do veículo e o Mévio deve desenvolver a conduta de boa fé. Essa receptação é chamada de receptação imprópria. Então o examinador pode te pedir essa diferença doutrinária que tem em relação ao delito de receptação quando eu trato do caput. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque eu estou tratando de receptação, informações importantes. Veja, produto de contravenção não configura. A lei fala produto de crime. Outra coisa, lá no caput não admite dolo eventual. Tá? Lá é o dolo direto. Eu vou falar de dolo eventual aqui na receptação qualificada. A gente vai trabalhar isso aqui. Tá? Outra informação importante na receptação. Não pode ter ocorrido acordo prévio entre o autor do crime antecedente e o receptador. Comigo aqui. Então, se eu chego para o Mévio e falo: ô Mévio, vou furtar um veículo. E quando eu furtar esse veículo, você guarda lá na sua casa. Aí eu furtei o veículo, o Mévio falou: não, tranquilo, eu guardo na minha casa. Beleza. Eu furtei o veículo e o Mévio foi e guardou na casa dele. Eu sou autor e o Mévio é partícipe do furto. Tá? Ele não pode figurar como receptador. Por quê? Porque ele tem participação no furto, no crime antecedente. Para que ele responda por receptador, por receptação, ele não pode figurar como autor ou partícipe no crime antecedente. No caso que eu dei o exemplo, no furto, comigo na tela. Tá? Comigo na tela, essa é decisão interessante aqui do STJ. Aquisição de arma de fogo, produto de crime, responde pelos delitos de receptação e aquisição de arma de fogo. Comigo aqui, doutrina pensa diferente. Para a doutrina, a aplicação aqui do princípio da especialidade. Responderia somente lá no bojo da Lei 10.826. Aquisição de arma, uma aquisição de armas de fogo sem autorização legal. Responderia lá no porte, aí depende se a arma de fogo é de uso restrito ou permitido, depende do contexto. Tranquilo? Aplicação do princípio da especialidade. STJ tem entendimento? Não. Para o STJ responde pelos dois crimes comigo na tela. Comigo na tela, e aí a gente fala aqui da receptação qualificada. Fica esperto, receptação qualificada. Aqui, ó, admite dolo eventual. Tá?
tanto dolo direto como dolo eventual. Se discutia da constitucionalidade do dolo eventual aqui no parágrafo 1º, mas o STF entendeu que é constitucional a figura do 180, parágrafo 1º, que trata lá da receptação qualificada. Tá. A gente agora vai para a questão de número 33. Vamos para a questão de número 33. Também que trata de receptação. A receptação somente é punível se conhecido o autor do crime que originou a coisa receptada. Questão errada. Questão errada. Eu vou chamar sua atenção para o artigo 180, parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que provei a coisa. É muito interessante essa redação do 180, parágrafo 4º comigo. Essa redação do 180, parágrafo 4º, fundamenta a concepção de uma corrente de que o direito penal brasileiro adotou, no que se refere ao conceito analítico de crime, o conceito bipartido. Por que essa corrente entende isso? Porque, veja, crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Tá. Olha o que menciona o 180, parágrafo 3º. Vem comigo na tela. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime. Isento de pena, né? Quando ele fala em isenção de pena, isso aqui navega lá na órbita da culpabilidade. Ou seja, isso quer dizer que a culpabilidade está fora da estrutura do crime. Porque ele fala autor do crime. Deu para entender? Ou seja, a culpabilidade, quando ele fala aqui de isenção de pena, estaria fora da estrutura do crime. Aqui comigo. Esse dispositivo, né, 180, parágrafo 4º, também figura como argumento para essa corrente, entendendo que o conceito analítico de crime é um conceito que o Código Penal adotou, né? O direito penal brasileiro adotou um conceito bipartido e joga aqui um dos fundamentos, joga o 180, parágrafo 4º. Tá. É o que prevalece? Não. O que prevalece é que o direito penal pátrio adotou o conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Tá. Qual a importância desse artigo aqui? A importância desse artigo, quando ele menciona lá que a receptação punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, é porque eu posso ter um doente mental que subtraiu um veículo, e se você adotar o conceito tripartido, você vai chegar à conclusão que o doente mental, né, aquela patologia, claro, agiu no momento em que ele subtraiu a coisa, retirando a capacidade de entender o caráter do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, ok, ele subtraiu esse veículo. Se você raciocinar com o conceito tripartido, você vai constatar, chegar à conclusão de que ele não cometeu crime. Então, se eu compro esse veículo do louco, não estaria praticando receptação, porque ela fala produto de crime. Entendeu? Então, o 180, parágrafo 3º, menciona o seguinte, ó, ainda que seja um louco, ainda que isento de pena, o agente, se ele compra um veículo que foi furtado por um doente mental, sabendo que o doente mental furtou aquele veículo, ainda que o doente mental não tenha culpabilidade, e no conceito tripartido você teria o afastamento da culpabilidade, aí você não teria crime, né? Porque a culpabilidade faz parte da estrutura do crime, ainda assim vai responder na receptação. O 180 fundamenta, possibilita essa punição do receptador que venha a adquirir um veículo que foi, por exemplo, furtado por um louco, né? Uma pessoa acometida dessa patologia. E essa patologia, claro, influenciou no momento da prática do delito. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, fica esperto, vai cair esse parágrafo 6º aqui. Vai cair. Vai cair porque, olha, lei de 2017, a receptação, eu vou ter aqui a pena dobrada, né? Vou aplicar aqui uma aplicação de majorante. Quando figurar, né, como objeto que foi lá receptado, olha o parágrafo 6º, 180, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, aí entra aqui a novidade, ó. Distrito Federal entrou com a Lei 13.531, aí continua, de município, aí entrou com a Lei 13.531, autarquia, fundação pública, empresa pública. Vai cair na sua prova, aqui, ó, 2017, tá? Porque não constava o Distrito Federal aqui.
Autarquia, fundação pública, empresa pública não constava. Eu tinha lá sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, que tem uma outra natureza jurídica. Tá, e aí, fechando para avançar para a próxima questão, fica ligado na receptação qualificada, quando eu tenho a receptação de um animal de produção. E aqui eu vou chamar a sua atenção. Lá no furto, lá no objeto, né, que é o furto qualificado, quando a subtração decorre aí de semovente, né, domesticável de produção, eu vou chamar a sua atenção porque lá a pena é de 2 a 5. Aqui na receptação qualificada, em contexto de animal de produção, a pena é de reclusão, lá a reclusão de 2 a 5. Aqui a pena é de reclusão de 2 a 5 e multa. Multa. Lá no furto não inclui essa multa aqui. Então o examinador pode cobrar na sua prova que aplica essa mesma pena. A subtração, bem como a receptação de animal de produção. Aí você, não, aplica a mesma pena não. Por quê? Aqui na receptação de animal de produção, eu ainda tenho inclusão da multa. E para fechar, contudo, é possível a receptação da receptação comigo na tela. Comigo na tela porque se o Tício adquiriu um veículo, produto de crime, e após disso ele vendeu para o Mévio, e o Mévio sabe que aquele veículo é produto de crime, que o Tício adquiriu aquele veículo, produto de crime, e ele assim acaba adquirindo aquele veículo. Ou seja, eu teria uma receptação da receptação. É possível? É. Professor, mas aí a vítima, quem seria a vítima? A vítima continua sendo o legítimo proprietário do bem. Beleza? Como também é possível o furto do furto. Tranquilo? A vítima continua sendo o proprietário do bem. Aqui, a receptação da receptação. Próxima questão na sua tela. Vem comigo. A gente vem agora para a questão número 34. A respeito dos crimes contra o patrimônio, a apropriação de veículo do patrão por um empregado doméstico que detinha o bem para utilização em tarefas afetas às suas obrigações é delito de apropriação indébita, devendo a pena base ser majorada de um terço por determinação legal. Bem, então, aqui comigo. Li a questão, aqui comigo, li a questão, você vai raciocinar, vai verificar se a questão está certa ou está errada, vai tomar um café e eu volto com você jogando duro no próximo bloco. Vamos lá então.